Let's go, let's go, let's go. Ok, esse primeiro episódio é de um quadro chamado The Maverick Experience. É um podcast, na verdade, já tenho várias pessoas alinhadas que eu vou começar a entrevistar. E essa é a minha melhor amiga Bia, para abrir a porteira desse podcast. A gente vai falar sobre relacionamentos hoje. Bia, se você quiser falar um pouquinho sobre você, a Bia mora aqui nos Estados Unidos também. Pode falar, Bia. Além de ser melhor amiga da Laísa, Esse eu, cargo, esse cargo. meu job, uma das minhas missões nesse mundo é colocar a Laísa, tirar a Laísa, colocar os pés no chão da Laísa. Aham. Além de ser melhor amiga da Laísa, eu também moro aqui nos Estados Unidos, a gente se conheceu aqui. Eu tô aqui há 4 anos, moro na Califórnia. Laísa hoje tá na Flórida, eu tô na Califórnia. A gente tá cada uma de um lado do país, mas a gente se fala sempre e a gente tá sempre trocando experiências, falando sobre as nossas vidas, nossos relacionamentos. É, eu gosto muito de estudar psicologia, comportamento humano, Laísa também. Eu estudo neurociência também. Então, assim, são anos de leituras e estudos e também trabalho prático na vida. E a gente troca muita informação, muita figurinha, sobre relacionamentos. Anos de self-help junkie, né, Bia? De autoconhecimento, né? De Mas eu acho que autoanálise. eu acho que o nosso principal tema entre nós duas, não só, eu acho que porque a gente fala bastante sobre desenvolvimento pessoal, mas eu acho que relacionamentos é onde a gente aprende mais. Não só relacionamentos amorosos, que eu acho que é o tema aqui hoje, né? Vamos focar em relacionamentos amorosos, porque a gente abre muitas aspas do nosso relacionamento com a família. E eu acho que relacionamentos é o espelho, né, que a gente falou. Eles mostram quanto mais próximo o relacionamento. Por isso que a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos, porque quanto mais próxima a pessoa tá da gente, mais a gente consegue se ver e ver as nossas coisas estão vindo para a superfície. Então, eu acho que é o nosso tema principal, porque é a melhor forma da gente se examinar, né? É um microscópio, basicamente, de aonde é que eu estou na minha vida nesse momento. Deixa eu ver quem que eu tô namorando. A gente vai Isso falar diz um pouquinho. muito sobre a gente. Sim, a gente vai falar um pouquinho também sobre as nossas experiências pessoais de relacionamentos. Graças a Deus, os alecrins estão tudo aqui, eles não falam português, então a gente vai ter abertura para falar de todos eles, né? Tem uns alecrins brasileiros também que falam português lá no Brasil. Tem, mas já faz muito tempo, então, né? Bom, por onde começamos, Bia? Você que tem a estrutura É, do negócio, porque eu não tenho. Ah, e eu lembrei de outra coisa muito importante. The Maverick Experience é que eu vou estar high em todos os episódios. Eu ainda não tô high, eu não vou falar aqui substância, mas não vai ter nenhum episódio que eu vou estar totalmente sóbria. As pessoas que eu vou convidar vai ser a opção deles de usar alguma coisa ou não. Mas eu acho interessante porque eu sempre falei sobre psicodélicos, e quem tá sóbrio hoje em dia? Quem que navega a realidade sóbrio, né? Vamos lá, pode falar, Bia. eu, Não, eu tô, não eu é tô bem sóbria. aí, né? Eu, Porque se você pensar café, tudo estimula a gente, faz alguma é, coisa. O oxigênio em si é uma coisa que a gente sim. está colocando dentro do nosso corpo. Não, e Então, a gente fica high da vida às vezes, né? A vida deixa a gente high, mesmo não usando substâncias psicodélicas. não, Enfim, as nossas conversas são nossas experiências. conversas são experiências psicodélicas. Eu acho que a vida é uma experiência psicodélica, né? Quando a gente começa a pensar em tudo que a gente vive, em tudo que a gente passa como ser humano, o nosso lugar aqui na Terra, tudo é uma experiência psicodélica. Então, assim, é, eu digo que eu não uso psicodélicos, não uso drogas normalmente, mas Não uso drogas normalmente. Gostei. eu já tive alguma experiência, mas assim, eu escolho não usar, mas viver, estar vivo é uma experiência psicodélica, né? Se a gente sair do modo automático, né, da distração da rede social, da TV e tal, se a gente sair e analisar a gente mesmo, nossa história como ser humano, nosso lugar na Terra, é uma experiência psicodélica. Mas não é sobre isso que a gente está falando hoje, né? Tá, vamos, segue. Qual o Vamos primeiro tema, focar. Bia? A gente queria primeiro falar sobre relacionamentos tóxicos e saudáveis, as diferenças, né, as características de cada um, porque eu acho que às vezes nós estamos em um relacionamento
E não é muito fácil ver o relacionamento do outro, né? Ver o relacionamento de uma amiga e falar, ah, é um relacionamento tóxico. E muitas vezes nós estamos num relacionamento tóxico sem perceber. E a gente não acha que tá, né? Não, não é tóxico, né? A gente briga aqui e ali, a gente faz e é tóxico. Então a gente queria comentar sobre algumas características que nós já aprendemos, observamos, de relacionamentos tóxicos versus relacionamentos saudáveis. É, Laísa, quer começar falando uma característica de relacionamento tóxico? isolamento. Eu acho que eu tava vendo o Instagram de uma menina que eu não via há muito tempo. Ela faz pole dance. E na época que eu seguia ela há muito tempo atrás, eu não conheço ela pessoalmente, ela é uma amiga de uma amiga. E eu lembro, na verdade, quando ela conheceu o cara que ela tá atualmente, e eu vejo que ela se tornou mais ela mesma. Ela continuou dançando, ela continuou fazendo pole dance, logo ela teve um filho. Tem essa também, de que quando você conhece a pessoa certa, logo já casa, já tem filho, é muito rápido, tudo muito rápido, não tem tantas dúvidas, né? Eu acho que um relacionamento tóxico gera muitas dúvidas, e gera tensão, e gera isolamento. Tipo, a gente não querer. E outra coisa que me veio aqui é que quando a gente só aceita o relacionamento tóxico por conta da nossa própria toxicidade. Porque se a Uhum. gente não é tóxico, a gente não fica no relacionamento tóxico. Então, quando a gente fala para as pessoas sobre esse relacionamento, a gente sempre vai justificar porque a gente sabe que a gente também está sendo tóxica, né? Então, essa é uma outra característica aí, na gente ficar em relacionamentos tóxicos. Se você não for uma pessoa tóxica, não é que não vai colar, né? Você não vai grudar na pessoa tóxica. Você vai perceber no primeiro sinal, você vai falar, não, isso aqui não é pra mim, né? Outro sinal, e eu já vivi isso, eu acho que você já viveu também, é você se sentir não poder, ou sentir que você não pode ser você mesma 100% com a pessoa, assim. E, por exemplo, tocar em certos assuntos. Eu tive um relacionamento, nem faz tanto tempo assim, a Laísa sabe, que eu queria conversar, o meu problema sempre foi trazer assuntos à tona. Então eu deixava correr, deixava, não importa. Não. E aí eu comecei a trabalhar essa minha parte de falar, não, algo me incomodou, eu tenho que falar, a gente tem que conversar. E eu sentava com ele super na paz, assim, eu sou uma pessoa super calma. Eu falava, porque você quer, vamos conversar? Tá, vamos, sentava com ele e falava o que tinha acontecido de forma bem pacífica. Olha, mas isso me incomodou e tal, e eu fiquei chateada. E ele sempre virava o jogo, virava a mesa e era o problema e tal. Mas aí esse tipo de conversa eu tinha muita ansiedade de ter, porque eu sabia qual seria a reação dele. Eu sabia que É o ele medo, nunca, é o medo. a culpa nunca era dele, é. Então eu tinha medo de falar certas coisas, eu tinha medo de falar que certas coisas me incomodavam, eu tinha medo de ter conversas um pouco mais sérias com ele, eu tinha medo de me expressar, porque eu tinha medo da reação dele. Então é essa sensação de assim, eu não posso ser eu mesma, eu não posso falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo exatamente, porque eu não sei qual vai ser a reação da pessoa, né? Uhum. Isso é um sinal claro de relacionamento tóxico também. Eu tenho uma coisa que me lembrou quando você estava falando isso, é quando a gente está dentro de um relacionamento tóxico, a gente tem a tendência a falar mal do cara para todo mundo, menos com a pessoa. Ao invés da gente conversar com a pessoa, porque a gente tem o medo, a gente fica. Quando eu era parte dessa igreja da ayahuasca, uma coisa que eu vi sobre os relacionamentos, e depois a gente vai falar sobre as características de um relacionamento que funciona, que é saudável, é que eles nunca falavam mal do parceiro nas costas. Nunca. Você nunca ia escutar nenhum deles, e essa é uma característica de todos os relacionamentos saudáveis que eu vi. E quando a gente tá num relacionamento tóxico, a tendência é que a gente fala pra todo mundo em volta da gente. A terapeuta sabe, as amigas tudo sabe, e ao invés de a gente trazer aquele problema pra pessoa, a gente meio que. E talvez isso seja porque a gente tá baby, né? O cara, a gente não tá querendo lançar real porque a gente acha que ele não tem capacidade, que ele não vai saber lidar, que ele vai terminar, e que medo da pessoa terminar também. E aí vem a parte do abandono, né? Que eu e você temos. é, ao invés de conversar com a pessoa, falar com todo mundo menos com a pessoa, sendo que qual é a utilidade de contar pra todo mundo, menos de falar com aquela pessoa? Como que você vai resolver o problema sem Exatamente. falar com a pessoa que está inserida no problema, ou que é a causa do problema, ou que é parte do problema, né? Hum. Realmente.
Eu acho que outro sinal de relacionamento tóxico é quando as pessoas ao seu redor não gostam da pessoa. E assim, não é uma pessoa que não gosta do seu namorado. É assim, seus amigos não Todo gostam mundo. do seu namorado, sua mãe não gosta do seu namorado, seu pai, tipo, todo mundo que conhece é uma ou outra pessoa que aceita ou que engole a pessoa, mas assim, ninguém. E aí seus amigos começam a falar como, mas será? Você tem certeza, né? Porque as pessoas que gostam de você, que sentem né, que tem essa liberdade com você, vão falar, vão trazer o assunto à tona. Então é assim, ninguém gosta da pessoa pra você, como seu parceiro. Será que o mundo todo tá errado? Eu já tive um namorado assim que ninguém, meu namorado brasileiro, muitos anos atrás, minha família não gostava dele, minhas amigas, minha irmã, ninguém gostava dele. Aí não é possível, o mundo inteiro tá errado, só eu. Ele é É aqueles que nem o maravilhoso. cachorro não gosta da pessoa, né? O cachorro, meu Nem o cachorro, cachorro. todo mundo gostou da. É, ele é maravilhoso, mas ninguém vê, só eu vejo. Será, Uhum. né? Se ele fosse tão maravilhoso assim, mais Se pessoas ele não iriam fosse gostar alto, dele. será que você gostaria dele, né, Bia? Se não fosse alto, tira a altura dele e as tatuagens, será que ele é bonito mesmo? Sim, sim. Talvez esse cara que você tá colocando no pedestal, talvez é só porque ele tem mais de 1,80 m, né? Aham. É. Agora, outra coisa que é importante lembrar, que é meio óbvia, mas agressão verbal, emocional, física, essas coisas assim. Não tem como falar, mas é Ah, porque eu não. fiz isso, ele fez isso porque eu fiz aquilo. Não, não tem justificativa, né? Mas a gente acha formas, né, de achar justificativa. É. Qual- Não tem justificativa. E assim, a agressão física é muito fácil de ser identificada, né? O abuso emocional é muito mais difícil. Mas a pessoa que está constantemente te colocando para baixo, a pessoa que está constantemente te criticando, você é louca, você traz assuntos à tona, né? Você quer conversar, não, você é louca, você é abuso emocional, né? Se você É, está se sentindo o, o cocô do cavalo o tempo inteiro, sempre que você está com a pessoa, é abuso, né? É abusivo. E assim, muitas vezes é difícil de identificar, mas porque não é físico, né? porque não é físico, e não é e normalmente as pessoas que praticam abuso emocional, elas são muito manipuladoras. Elas são muito boas com palavras. Então, É é, importante lembrar do narcisista também, que ele é muito carismático, né? Então, falando que todo mundo se dá bem, não necessariamente o cara não é tóxico só porque ele se dá bem com todo mundo. Às vezes ele só é bom de botar máscara de narcisista e carismático, né? sim, sim, sim. O narcisista é extremamente, o psicopata é extremamente carismático também. Então, assim, e manipulador, eles são muito manipuladores. A gente não tá querendo dizer que toda pessoa manipuladora é narcisista ou psicopata, mas assim, a pessoa manipuladora vai fazer você pensar que você que cria tudo. Ah, não, você machucou. Não, porque você é carente. Não, porque você não fez isso. Porque você, e ele sempre volta, joga pra você. Meu namorado, que eu tive não muito tempo atrás, ele sempre jogava. Eu trazia algum assunto à tona, olha, eu não gostei. A Não, mas culpa é sempre é você. nossa, nunca é a pessoa, né? E ela te manipula e ela sabe o que dizer pra fazer você pensar que realmente esse é o caso. Não, eu tenho que trabalhar em mim. E muitas vezes, sim, você tem que trabalhar em você. Todo Não só mundo que tem ela que te trabalhar. manipula conscientemente, mas o narcisista, ele vive dentro do mundo dele. Ele te manipula porque ele acha que ele tá certo, ele é o centro do mundo Ele dele. não Então, acha não é que que ele ele tem tá fazendo. a Ele não é uma intenção de pessoa te ruim. manipular. É, exatamente. Uhum. É. É, Mas, mesmo assim, mesmo o narcisista carismático que conquista todo mundo, depois de um tempo, a sua família e os seus amigos vão começar a ver. Ele pode até ter conquistado, assim, ser uma pessoa carismática, mas eles vão começar a ver você, como você se sente na maior parte do tempo nesse relacionamento. Eles vão falar, tá, aquela pessoa pode até ser legal, eu gosto de passar, mas assim, pra você ela não te faz bem. Então, uhum, assim, eu acho que as pessoas que amam a gente, a gente nunca consegue enganar. Ou a gente tá feliz, ou a gente não tá. uhum. Elas sabem. Verdade. Mais algum de relacionamento tóxico?
Eu sinto que relacionamento tóxico também, a gente começa a se afundar, a gente para de se cuidar, para de ser vaidosa, a gente vai se afundando e negando, porque em algum lugar dentro da gente a gente precisa, gera aquela necessidade, aquela carência, né? E a gente vai aceitando qualquer coisa, mas visualmente todo mundo consegue ver que a gente não tá bem, né? A gente não se Uhum, cuida, não come bem e vai só se afundando, se afundando, se afundando. É. uhum. É, Alguma exatamente. outra característica, Bia? Passa para os Ah, relacionamentos. ah, eu acho que no relacionamento tóxico, é, a gente também tem a fase da negação, né? Que tipo assim, não, Importantíssimo falar não disso. é isso, né? As pessoas não entendem. As pessoas que falam com você, olha, esse relacionamento, vocês só brigam, olha, não, porque, né, eu fiquei sabendo que o cara fez isso, aprontou aquilo. Não, não é assim, não, mas as pessoas não entendem. Aí tem sempre o cara que, ai, as pessoas são invejosas, não conseguem ver a gente feliz, né? Então Aham. aquela pessoa que tenta te alertar, ah, não, aquela pessoa é invejosa. E aí você não, porque o nosso amor, né? Tipo, Leva um às vezes. tempo para o véu cair, né? Porque dependendo do level de dependência, de codependência, o véu demora para cair. E é cada um Uhum, no seu tempo, né? é. A outra Ah, característica do relacionamento tóxico, acho, codependência. sim, eu acho que é importante no final a gente falar, depois a gente falar dos relacionamentos saudáveis, ou talvez agora já falar de quais são algumas ferramentas de como sair de um relacionamento tóxico, né? Outra É. coisa que eu lembrei, quando ele fala mal de todas as ex. Ai, Ai, minhas todas ex são as ex são loucas. loucas. Mas eu sou a princesinha, que eu não sou louca igual as outras ex, né? Eu vou ser a próxima louca. Eu tô na fila pra ser a É, próxima louca. eu já escutei isso muito, assim, ah, todas as minhas ex são loucas. Interessante. O que que você estava fazendo com É uma tanta louca? major red flag. Eu tava pensando hoje que a gente podia ter um negócio entre nós mulheres, da gente pegar, eu tô namorando esse cara, deixa eu pegar todas as vezes dele, fazer um mini meeting, né, de todas as vezes e ver qual Fazer é um que é, zoom. qual é esse padrão que eu tô entrando aqui. Sim, Principalmente nós sim. como mulheres. Somos A únicas, gente devíamos deveria ser unidas, tá? criar um aplicativo, né? Um histórico, agora que tem internet, botar ali, ó, todo o histórico. Me É, ajudaria. ratings. Wouldn't É, date again. sim, sim. Porque assim, pode ser que você tenha namorado uma pessoa louca, né? Pode ser, mas é uma red flag. A pessoa, todas as minhas ex são loucas. E a gente já escutou isso de vários caras, né? É, então você é muito tóxico se todas as suas ex são loucas, você, né, ficou com pessoas loucas. O que que você estava fazendo num relacionamento com tanta pessoa louca? É uma major red flag mesmo. Fala muito mal das ex. Tá sempre falando mal. E assim, às vezes a gente fala, comenta uma coisa ou outra que aconteceu no relacionamento passado. Ah, eu namorei um cara que era assim, assado e tal. Mas assim, só fala mal das ex, dos Uhum. ex, E ele é o né? alecrim bonito, dourado. É, saudável, maravilhoso. Aham. Sim. Então, vou falar disso antes que a gente esqueça. Eu acho que uma das melhores formas de sair de um relacionamento tóxico é grupo de apoio, né? Você conversar, terapia, só que também a terapia levar realmente tudo para terapia, né? Porque não só Não levar. esconder. Não esconder da terapeuta. E o grupo de apoio. Porque eu já tive pessoas em volta de mim que, é porque eu namorei com um cara que a pessoa não tava gostando, a pessoa parou de falar comigo. Amigas que não eram amigas, né? Então é muito importante as pessoas se você tá assistindo esse podcast agora, se você tem amigas que estão em relacionamentos tóxicos ou amigos, né? A gente tá falando pra todo mundo aqui, de saber alertar a pessoa, saber o jeito de falar e tá ali pra pessoa, porque a pessoa tá num relacionamento tóxico não porque ela quer, né? Ela tá enxergando aquela pessoa sem defeitos e tá sobressaindo tudo que a pessoa fez, porque tem uma dependência, uma codependência dentro da pessoa. Tem uma necessidade sendo atendida. Então, óbvio, é como a mãe e o pai. A gente vê o pai como herói, a mãe a rainha. Então, assim, aquele negócio, porque são as pessoas que estão provendo amor pra gente, provendo alimento. Então, como é que a gente vai enxergar os nossos pais de uma outra maneira? Num relacionamento codependente é a mesma coisa. A gente enxerga a pessoa desse jeito porque ela tá atendendo uma necessidade nossa. Muitas vezes uma necessidade que a É, gente deveria atender pra gente mesmo, mas gera codependência porque a gente não tem a capacidade e a pessoa dá o que ela
ela dá migalhas e a gente fica ali, né? Então já é importante ter o grupo de apoio, as pessoas em volta de você. Eu lembro quando eu tava nesse meu último relacionamento, eu liguei pra minha irmã e eu falei pra ela, eu cheguei no meu limite, eu tava no chão. Eu falei, eu tô chegando no meu limite. Eu tava pensando em me suicidar já. Eu tô chegando no meu limite, eu tô comprando uma passagem pra ir pra aí, e eu preciso que você saiba que eu tô num relacionamento super tóxico, eu tô tendo pensamentos suicidas, eu tô indo pra ir pra passar uns dias com você, porque eu preciso sair desse lugar que eu tô. Então tem aquele basta também de tipo, eu estou e falei pra ela tudo que tá acontecendo pra ela identificar e não me deixar onde eu estava, pra ela fazer, sei lá, viaja pra cá, qualquer coisa. Então eu acho que ter a comunidade, o grupo de apoios, falar com as pessoas em volta da gente o que tá acontecendo é o melhor Sim. antídoto. Não sei. Sim, é muito importante as pessoas, o apoio das pessoas. Posso contar uma história que eu lembrei, a gente falou de negação das pessoas ao redor da gente falar e tal, e você tá tanto em negação. Eu tinha esse namorado e ele era muito mentiroso. Ele me traiu o relacionamento, a gente ficou junto quase um ano, ele me traiu o relacionamento inteiro, ele mentia demais. E assim, eu sabia, mas é aquele negócio, a pessoa sempre me manipulava, ele sempre dava uma desculpa e tal. Não, não é isso que você tá pensando. E aí, um dia eu peguei o celular dele Que já é e tóxico, né? Esse que comportamento de já é falar tóxico, dele. assim, se você precisa olhar o Se celular você da tá pessoa, desconfiada em pegar o celular, já é uma resposta ali que é, é você porque, não precisa né, nem tem pegar no alguma coisa. celular. E mulher, a gente sabe, se você quer pegar o celular, você sente a necessidade de ir lá escondido e tal, é porque Tem. ou você é muito ciumenta, assim, num nível muito tóxico, ou tem alguma coisa e a gente sente, né? Mas aí ele tava no banheiro, eu peguei o celular, eu sabia a senha dele, porque eu ficava olhando, quando ele ia mexer, eu olhava, assim, pra ver qual era a senha. Entrei e fui ver as conversas e ele tava, e tinha uma conversa de ele com um amigo combinando de sair pra balada naquele fim de semana, sei lá. Aí ele saiu do banheiro, eu confrontei, eu falei, mas né, você não tá fazendo nada errado, por que que você tá combinando de sair com um amigo solteiro e pelas minhas costas e tal? Ele era tão bom, ele era tão manipulador, que ele me fez acreditar que as coisas que ele tinha falado na conversa eram coisas que o amigo tinha falado na conversa. Entendeu? Então, sabe, tem as bolinhas lá, né? A pessoa, você. Nossa E aí ele Senhora. tinha falado alguma coisa que eu não lembro, que era muito incriminadora, assim. E eu falei, não, mas você falou isso. Eu acho que ele tinha falado assim, ah, eu vou deixar ela em casa e eu te encontro. Era um negócio assim. Tipo, eu ia me deixar em casa. Era algo assim. Ele me fez acreditar que não era ele que tinha falado isso, era o amigo dele que tinha falado isso. E eu tava tão louca que eu vi que eu achei que era ele. E aí eu falava, mas não é sim. Aí mas eu falei, mas então me mostra a conversa. Não, porque você não confia em mim, porque você. O meu último ex, ele olhava tudo no meu celular e eu não podia pegar no celular dele. Teve um dia que ele falou: se você pegar no meu celular, eu vou embora. Você pode Mas mexer. ele podia olhar o Mas logo seu. depois, ele podia olhar o meu. Então, assim. E o fato dele querer olhar no meu celular também, né? Absurdo. Tipo, pra que que ele vai olhar no meu celular? Mas enfim, temos essas Uhum. episódios É, que é muito não, comum. e a gente cai, né? Assim, se você não Uma tá, característica de relacionamento tóxico, ele olhar nossas coisas. Tipo, o cara ficar olhando o nosso fuçar, celular. O meu fuçar. ex-marido entrou no meu computador, viu tudo, tudo, foto, conversas antigas com outros ex-namorados, olhou tudo, tudo. Então, assim, uma característica de um relacionamento tóxico. É tóxico, É. é. Vamos falar do que é saudável agora? Ficar um pouco Uhum. mais leve. Não, outra coisa para sair do relacionamento tóxico, o apoio é muito importante e a gente se fortalecer. Porque assim, não é só sair, é ficar fora do relacionamento, né? Uhum. Esse meu namorado tóxico que me traiu, eu terminei com ele, a gente terminou várias vezes, porque eu achava coisa, terminava. E aí depois a gente voltava, que ele É o pedia pra puxa e empurra, voltar, né? Puxa e empurra, ele me puxa e empurra. mandava flores e tal. Terminar Então, várias vezes. Outra coisa de relacionamento red tóxico. flag. Red flag. Terminar, voltar, terminar, voltar, terminar, voltar. É tóxico. Então, assim, a gente se fortalecer emocionalmente. Você procurar ajuda, terapia, você saber o que você oferece, o seu valor, É qual é o seu porque valor. quando a gente cuida da gente, a gente começa a atender aquela necessidade que a outra pessoa tá suprindo, né? Uhum.
Uhum. É, É sim. realmente planejar a saída, estrategicamente. Planejar. É. Isso. Aham. Porque, Tipo, é porque igual eu tava assim, com o meu ex, eu tava assim, tô ficando melhor, eu comecei a ir pra academia antes de terminar, então foi uma coisa assim, que eu fui smoothing it in. Falei, então eu tô na academia, eu comecei a me cuidar mais, eu tô me sentindo melhor, sabe? Me preparando pra sair, porque sabendo naqueles momentos que aperta, tipo, não é aqui que eu quero estar, né? E preparar as é, pessoas em volta de mim, comprei a passagem. É, eu ter comprado a passagem pra ir com a minha irmã, é eu falar, não, eu não tô dando conta disso, eu sei que eu vou acabar voltando, então, ó, tô comprando uma passagem, tô indo pra aí. E às preciso vezes da as sua pessoas, ajuda. ai, mas eu não tenho pra onde ir. Ai, eu não tenho dinheiro. Não interessa, qualquer pessoa te empresta dinheiro se você falar na situação que você tá. Igual o Matt Kahn fala, ele falou: o sofá da casa da sua amiga é melhor do que qualquer abuso que você tá tendo em casa. Então não, ai, mas eu tenho que ficar na casa dos outros. Não interessa, o sofá da amiga virou o trono do castelo, né? Então, assim, ter essa consciência, porque no final a escolha é nossa, né? A gente leva tempo e tal, mas no final a escolha é nossa. É, Bora falar de saudável? saudáveis. Sim. É, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça com saudável foi boundaries, limites, né? É você impor seus limites, a pessoa impor os limites dela, né? É tipo um respeitar os limites do outro. Tipo assim, não é porque eu tô num relacionamento com você que eu te pertenço, você me pertence, que você pode fazer o que você quiser, que, né, que eu devo alguma coisa para você, você, né? Limites. Não, a pessoa não é sua e você não é da pessoa. São duas pessoas autossuficientes, um relacionamento saudável são duas pessoas autossuficientes, não são codependentes que escolhem estar juntas, escolhem trilhar um caminho junto, né? Construir um relacionamento. Então, limites, tem uma linhazinha ali, ó. Aqui, né? Esse aqui sou eu, esse aqui é o meu horário, é a minha rotina, é o meu espaço, e a outra pessoa respeitar isso. Eu acho que com isso vem liberdade. Você tem liberdade para ser você mesma, liberdade para fazer as suas coisas, liberdade para ser quem você vê, autenticidade, para ter autenticidade. De mostrar quem você é, é igual uma criança que tem um pai que fica o tempo inteiro brigando, a criança não consegue fazer nada. Agora, se o pai é mais tranquilo, deixa a criança relaxada, ela vai explorar, né? Vai fazer as coisas. Eu sinto que um relacionamento saudável é um solo fértil para a gente se tornar mais a gente mesmo. Se não tá sendo esse solo fértil, é um relacionamento tóxico, né? Uhum. Liberdade de expressão, liberdade de ser, a liberdade de mente também, porque às vezes em relacionamento a gente não compartilha o que a gente tá pensando, porque a gente acha que a pessoa vai achar que a gente é menos, ou que a pessoa tá colocando a gente pra baixo, então a gente pensa que, ah, eu tô errado, não vou nem compartilhar isso, é coisa besta minha, e blá blá blá, né? A gente não Isso é muito importante, essa da tem liberdade. E às liberdade de vezes mente. são coisas bem pequenas, assim, tipo, o meu namorado não gosta. Eu sempre gostei de unha vermelha. Meu namorado não gosta de unha vermelha, aí eu não uso mais, porque ele não gosta. Mas Uhum. se você sempre gostou, né, de vez em quando, ele gosta de unha branca, de unha francesinha, de vez em quando eu vou colocar, né? Mas se eu sempre gostei de unha vermelha e ele não gosta, é problema dele. Ele que não pinte a dele de Um vermelha, ótimo né? exemplo, eu posso falar dos meus relacionamentos. Pouquíssimos, se não nenhum relacionamento, eu tinha que tirar todas as minhas fotos do meu corpo. Porque eu tenho um histórico de homens possessivos, que foi que eu peguei dos meus pais, e todos os caras, mas essas fotos, aí eu tenho que tirar todas as minhas fotos. Quando eu não tinha que deletar o Instagram inteiro, né? Então, é a prova de que eu não posso ser eu mesma, eu não posso fazer as coisas que eu quero fazer, porque a pessoa não me aprecia por quem eu sou. Ela me quer, né? Foi o que eu falei pro um dos alecrins. Eu falei pra ele: você me conheceu assim, você gosta de mim porque você me acha uma pessoa interessante, e eu tenho toda uma história. Até eu chegar aqui onde eu tô, eu já fiz muita coisa, eu já enfrentei muita coisa, já tive muitos desafios para ser quem eu sou hoje, para você chegar, usufruir da minha personalidade. Você é uma pessoa interessante, você sabe várias coisas. Aí você chega, pega a rabeira na minha vida, você chegou agora na minha vida, está usufruindo de quem eu sou, e aí você quer esquecer todo o resto.
né? Você quer que eu apague o meu passado. Finge que você chegou onde você tá, do nada, caiu assim, ó, de paraquedas na minha vida, um presente que é quem eu sou agora. Não, eu tenho uma história, eu tenho uma vida, eu tenho ex-namorados, né? Porque muitos dos meus ex tinha ciúmes de ex-namorado. E, assim, eu tive toda uma história. Naquele momento eu fiquei com aquela pessoa porque eu gostava daquela pessoa. Não tem por que ter ciúmes. Então, uma característica de um relacionamento saudável é a pessoa não fica com ciúmes do seu passado. E não fica tentando te podar, né? Eu já tive Uhum, é. relacionamento que eu podia pintar a unha de vermelho. A minha mãe tinha que. É. Ai, eu dei um exemplo, eu nem sabia que você tinha vivido Pois isso. é, olha que coincidência. Não podia porque era puta, né? Ai, pessoas que pintam unha de vermelho é muito vulgar. Eu não podia usar short, não podia usar saia. Então, assim, eu era super podada. E aí a pessoa tá te podando. Até que ponto que vale a pena a gente deixar de ser a gente mesmo? Ou eu me vi, depois que eu saí desse relacionamento do Brasil, que eu sentava, e até você vê como que eu sento, né, Bia? Eu sou toda molecona. E não que eu não tenha classe, mas assim, é o jeito que eu sou. Agora, o tempo inteiro, nossa, senta igual uma mulher. Nossa, você, olha isso, suas pernas abertas. Aí, isso ficou dentro da minha mente. A voz da pessoa, depois de 4 anos, ficou dentro da minha mente. Nossa, olha. Aí eu sentava, parecia que tinha alguém me observando. Mesmo que eu não tava mais com essa pessoa, demorou anos pra eu parar, pra eu começar a pintar minha mão de vermelho, porque dentro de mim eu coloquei coisas, porque a pessoa repete aquilo tantas vezes que fica na nossa mente, e aí vira a nossa voz interna. Olha como que eu sinto, nossa, eu tenho que prestar atenção em tudo que eu tô fazendo. Viver em modo de alerta, né? Então, relacionamento saudável, a gente acaba falando do relacionamento tóxico também, né? De características de um relacionamento tóxico. Mas relacionamento Mas saudável, a pessoa não te liberdade. poda. Liberdade. Uhum. É, liberdade de ser quem você é. Uhum. Acho que outra característica de um relacionamento saudável é comunicação, comunicação não violenta, assim, a habilidade dos dois de conseguir Sim. conversar. Conflito sempre vai ter, né? Você tá se relacionando com uma pessoa totalmente diferente. Se até com a nossa família a gente tem problema, imagina uma pessoa que foi criada de forma diferente, né? Mas duas pessoas que conseguem se comunicar de forma não violenta, sentar, conversar, resolver, tentar resolver, né? Compromise, que é compromise? Comprometer. Né? É tipo assim, um. Não é se sacrificar, é tipo deixar de fazer algumas coisas porque a outra pessoa não é tão confortável, não é nem deixar. Compromise, os dois fazerem, abrirem mão de alguma coisa, ou tipo Abrir assim, mão, exatamente. né? Os dois fazem, não é um que tem que fazer todo o esforço, mas os dois, não, tá, eu faço um pouquinho aqui, você faz um pouquinho lá. Essa, é, essa habilidade de conseguir se comunicar mesmo, de falar o que você está sentindo, e a pessoa receber isso sem que isso seja um ataque, não é um ataque, né, contra ela, não é o que você está sentindo, e a gente pode conversar sobre isso, e o que que eu posso fazer, né, para melhorar e você também aceitar, né, críticas, mas acho que a comunicação é. Comunicação é tudo, né? Igual meu amigo tava falando, que ele é DJ de casamentos, né? Olha o DJ. Ele é DJ de casamentos e ele tava falando sobre relacionamentos e ele falou que ele percebe dos casamentos que ele já fez de que o casal vai ser feliz depende de como eles lidam com os problemas no dia do casamento, porque no dia do casamento vai ter problema grandão, vai ter problema pequeno e como o casal lida com esses problemas que surgem vêm para a superfície vai ditar a qualidade do relacionamento depois do casamento. Na verdade, o comportamento dos casais no dia do casamento, ele falou que revela como é que é o relacionamento da pessoa. Porque problemas sempre vai ter. Agora, se não consegue resolver conflito de uma forma pacífica e não violenta, porque a gente sempre vai ter problema, sempre vai ter conflito. A gente está aqui na vida para resolver problemas, conflitos. Se a gente não consegue lidar de uma forma pacífica, a gente vai viver no inferno, né? Isso é fato. Uhum, uhum. E ninguém quer, né? Um relacionamento só tem estresse. Acho que outra característica de um relacionamento saudável é ter empatia e conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, né? O que que é empatia? É você conseguir ver que a outra pessoa tá na dor. Ter empatia, ver que, nossa, é isso que a pessoa tá passando, entender também que a pessoa tem os traumas, porque eu acho que quando a gente tá no conflito, no relacionamento, é o gatilho, né? Que a gente se uniu com aquela pessoa, o universo botou a gente com aquela pessoa, porque é os nossos botões e os botões da pessoa sendo pressionados,
E aí, como que lida com aquilo? E é muito fácil quando a gente tá. A ayahuasca já me mostrou isso muitas vezes. Já me ajudou a ver a criança interna da outra pessoa. Ó, é isso que a pessoa não tem nada a ver com você. O que a pessoa te falou, ela te machucou, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com quem você é. É ela com ela mesma dentro dela, é assim que ela trata pessoas, porque é a pessoa traumatizada. Só que quando a gente tá no nosso trauma, é difícil enxergar a pessoa como uma criança ou uma pessoa traumatizada, né? Então, essa habilidade de conseguir essa transparência de ver quem a pessoa realmente é e quem a pessoa tá sendo no momento da briga e de se autorregular. Uhum, Se autorregular para a uhum. gente não cair dentro do nosso trauma. E daqui a gente pode começar, talvez, a falar sobre a criança interna também, né? Que é um. Sim, uma que a gente queria falar sobre as nossas sombras, né? E como num relacionamento amoroso, as sombras, nossas sombras são mais, são colocadas no holofote, né? Como que no the spotlight. É, Trazidas para a superfície. são trazidas para a superfície. E como as pessoas que a gente escolhe para se relacionar são o nosso espelho, né? Você tem as seus problemas, seus traumas, o que precisa ser melhorado, o que precisa ser trabalhado, e todas as pessoas que entram na sua vida são para te mostrar alguma coisa, né? Estão lá na sua vida para te mostrar alguma coisa. Não é por acaso. E a gente sabe, é, a gente acha que, que é por acaso. Você fala, ah, mas eu conheci essa pessoa, eu não sabia que ela era assim. Né? Eu não sabia que o cara era narcisista, eu não sabia que o cara era mentiroso, eu não sabia. O seu subconsciente sabia. A intuição. A Conscientemente, intuição. A intuição. Teve um conscientemente você relacionamento que não eu sabia. entrei e a intuição não falou, pilha. Você já sabe o que que vai dar aqui. E a intuição tá gritando e eu tô quieta, né? Ignorar a intuição. Então, Ignorar a intuição. Mas é porque você tinha que passar por aquilo, porque você tinha coisa para ser trabalhada, sabe um né? insight que eu tive hoje? Que todos os relacionamentos que eu estive, parece que tinham uma certa. Porque os caras que eu fiquei até hoje, eles eram inseguros, né? Tanto que três dos meus ex falaram, Laís, eu tinha medo do seu poder, do seu jeito, então eu te podava, né, pra você ficar dentro da gaiolinha ali. Tanto que com o meu ex-marido, ele falou, no começo do relacionamento, ele falou: namorar você, pra mim, vai ser como cortar as asas de um pássaro, o sal. E o que que eu fiz? Continuei no Red relacionamento. O que que ele flag. fez? Cortou as asas, tive que deletar meu Instagram, tudo assim. Foi uma coisa uau. Cortou as asas. O que que eu ia falar? Tinha outra coisa que eu ia falar. É, da intuição? Da intuição, Bia, que eu tava falando? A gente estava falando do espelho, de como, né, os relacionamentos são espelho do que a gente precisa, porque o que a gente vê Sim, no outro, a gente tem sim, na lembrei. gente. Então, esses caras, eles estavam tão inseguros, internamente, ele sabia que ele estava me preparando pro próximo cara. Porque dentro dele, ele se sentiu inseguro, ele não soube lidar comigo, com a minha energia, né? É demais. Eu quero te podar. Eu vejo isso, essa energia toda, então deixa eu podar. E no fundo, ele sabia que ele estava me preparando para outra pessoa. Eu tinha que aprender alguma coisa ali com ele, mas que eu não ia ficar ali com ele. Eu tô me preparando. E eu já senti isso em vários relacionamentos. Dele sentir que eu sei que eu não vou conseguir ficar com ela, sabe? Uma self-sabotagem, né? Uma autossabotagem ali do cara, dele conseguir realmente, porque ele tá provando que realmente ela não vai se interessar por mim. Eu tô vendo que ela é demais pra mim, ela é muito, então deixa eu autossabotar ou fazer ela ficar menor, né? Aonde Uhum, eu tô, no meu level de insegurança. Deixa eu fazer uhum, ela ficar insegura da mesma forma que eu tô. Claro, ele não vai conseguir sustentar um relacionamento com uma pessoa que está aqui. Então, ele tem que trazer você para o mesmo nível dele, né? É o que acontece em muitos relacionamentos. A gente não se relaciona com pessoas que estão muito diferentes, em níveis muito diferentes. Isso Isso é em uma todos hard pill to swallow. em todos os aspectos, mas principalmente o emocional, Sim. a gente não consegue. Então, tem que nivelar. A princípio pode estar um pouco diferente, mas tem que nivelar. Então, ou você tá aqui, o cara tá aqui, ou o cara dá um jeito de subir, step up his game, e aí ele tem que melhorar, ou ele te puxa para baixo, que é o que Uhum, normalmente acontece. sim. O cara vai tentar te Principalmente puxar pra para baixo. homem que não faz terapia, não estuda, né? Principalmente no Brasil. Homem machista e tal. Então, assim, ele vai tentar te podar.
é o nosso trabalho ver isso que está acontecendo isso e falar, opa, né, o que está me prendendo aqui? Que eu preciso trabalhar dentro de mim que está me prendendo a um cara que está me puxando para baixo, né? Uhum. Então, assim, esse nivelamento, ele vai acontecer, mas isso não é só em relacionamento amoroso. Isso é em qualquer relacionamento. A gente Sim. não se relaciona com pessoas que estão muito diferentes em situações, em níveis muito diferentes na vida. Porque, Like assim, attract like. senão não tem sobre o que conversar, vocês não Tem têm sobre o que. ressonância. Não tem ressonância entre uma pessoa e outra. Então, assim, tomar cuidado, né? O cara, você tá sentindo, o cara tá aqui, ele é bem abaixo de você. Eu não tô falando de situação socioeconômica, não, eu tô falando, assim, de questão emocional mesmo. Mas, assim, ele tá bem abaixo de você, ou ele tem que melhorar, ele tem que trabalhar nele, né? E isso qualquer pessoa, tô usando o masculino porque eu sou mulher e namoro homem, mas, assim. Ou ele tem que melhorar e subir ao seu nível, ou ele vai te puxar para baixo. Se você ficar continuando, ele vai te puxar para baixo, que era o que acontecia com os seus ex-namorados, né? Que Uma tentavam te coisa que é podar. importante lembrar também é que, principalmente para homem, eles têm sucesso, eles têm o carro, eles têm a casa, e a gente acha que emocionalmente eles estão num level alto, mas não estão. Às Não vezes, esse necessariamente. sucesso vem de uma proteção dessa insegurança deles interna, né? Eu sempre costumo falar que cara com pinto pequeno tem carro grande. Isso é fato. Tem Pode olhar. Ferrari, tem Tem Ferrari, Ferrari. tem É, Ferrari. a gente sabe. Tem mesmo um dos meus Tem, ex. Só carrão, tem. só Eu carrão. também, já tive essa experiência. Ou às vezes insegurança também, uma insegurança. A Tem um gente não pinto tá pequeno, mas dizendo gente, que todo mundo que tem Ferrari, né, é inseguro ou tem pinto pequeno, não é necessariamente isso, mas assim, que a maioria dos caras que são inseguros, que têm uma insegurança, eles vão tentar compensar no material, isso é fato, né? Então, assim, principalmente ou para uma homem, né? caminhonete grande, tenta compensar no material, assim, porque ele não se sustenta, né? Ele não tem nada para se sustentar. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tá sempre vigilante, porque assim, se você já estudou, já fez terapia, já, né, faz seu journal e faz a sua jornada de autoconhecimento e sabe quais são os seus padrões, você já chegou aqui, você não quer, querida, você não quer, amiga, voltar, né? 5 degraus, porque a subida é árdua, é difícil. Voltou, depois é mais difícil ainda, né? Então tá vendo que está E sendo às puxado vezes para baixo, a gente sai sabota o fora. nosso crescimento, né? Eu te cortei, Bia, pode terminar de falar. Não era isso, tá sendo A puxado gente para baixo. sabota o nosso crescimento porque a gente, internamente, a gente sabe que se a gente continuar lendo aquele livro, se a gente fizer aquele curso, e se a A gente gente vai ter continuar que fazendo o terminar que a gente falar, a o gente vai ter que namoro. terminar. O cara vai ficar para trás, ele não tá acompanhando. Mas você Emocionalmente, ele tá em sabe, outro level. Por mais que ele esteja no sucesso e fingindo que tá tudo bem, Instagram tudo bonito, emocionalmente o cara tá lá embaixo, é inseguro. E ele vai te levar para baixo. Aí a gente se aí sabota. para, aí você fica, né, Mas você sabe que quando eu comecei a fazer yoga, eu te contei da minha professora maravilhosa, a Mila, que mudou minha vida. O yoga mudou minha vida e a minha primeira professora de yoga ela é maravilhosa, ela tem uma luz e ela ensina muito. Ela não ensina só as posturas, mas ela fala muito sobre o yoga, é, os ensinamentos do yoga, enfim, também não é só corpo, as aulas dela têm muito a ver com a alma, com a história, enfim, emocional. E ela contou que ela tinha uma aluna que um dia falou assim: Mila, eu não vou poder mais continuar fazendo yoga, porque se eu continuar, eu vou ter que deixar meu marido. Porque ela estava, Aham, assim, se conhecendo tanto, ela estava trabalhando tanto nela. E ela estava vendo a evolução. Então ela estava aqui, ó, aí foda, subindo, né? subindo. E o marido dela estava aqui. Ela falou: olha só que loucura. Se eu continuar no yoga, eu vou ter que deixar meu marido. Então ela preferiu voltar, Aham. né, lá no chão e As igualar o loucuras que a marido, gente porque ela não faz. sabia sustentar uma separação, ela não queria. Então isso é muito real, a gente parar a nossa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento para ficar no mesmo patamar da pessoa. E isso é uma loucura, né? Sabotagem, né? Sabotagem, Sabotagem, porque autossabotagem. É. E a gente faz, né? a Não, gente já não fez. estamos julgando, a gente já fez
E espero Yoga, que não yoga mais, mas é algo que mexe muito no. A gente fala, deixa o corpo flexível. Não é a mente fica mais flexível também. Yoga é um puta trabalho interno de trauma, de processar as coisas, de lavar, de purificar, é, sabe? Você tá sim, ali no mat e o que tem de relacionamento tóxico, assim. Tinha um casal que eu conhecia, eles comiam muito mal, sabe? E um tentava, não sei como é que tá, tentava influenciar o outro de uma forma positiva, mas eles só comiam mal e dava pra ver que ela só chorava e era aquele puxa e empurra, volta, termina, a gente vai terminar aí, briga, e aí os dois comiam mal. Tem tantos relacionamentos aonde o trauma se encaixa assim de uma forma tão perfeita que os dois comem. Eu nunca comi tão mal igual quando eu fui casada. Nunca comi tanto açúcar na minha vida. O meu último relacionamento, a mesma coisa. Ele chegava com um pacote de açúcar, basicamente, né? Chocolate, 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 chocolate. E, e para lembrar que essas coisas baixam a nossa frequência. Comer açúcar todo dia é inflamatório. Então você tá sim. A má botando. alimentação, né? Você vira outra Uhum. pessoa. Você já Não reparou malhar, que se você né? comer Alimentação. mal, você não vai querer ir na academia, você vai ficar mais lento. Aí você vai querer ver TV o dia inteiro. Você fala, ai, minhas coisas que eu tenho que Sim. fazer, hoje não. É Aham. uma bola de neve. E o contrário também. Levantei e fui na academia. Nossa, não vou ficar deitado no sofá, vou fazer uma salada, vou Uhum. fazer uma comida aqui, vou fazer o que eu tenho que fazer, que eu já fico livre, né? É uma bola de As neve. pessoas E que a gente coloca em volta da gente influenciam tanto a gente, influencia principalmente muito. relacionamento amoroso. É, mas você pode ver em relacionamento quando junta, por exemplo, uma pessoa que é rata de academia, uma pessoa que é sedentária, Não dura. alguma coisa vai acontecer ali. Ou a rata de academia vai levar o sedentário para academia, ou o rato de academia vai engordar, vai ficar sedentário. Sim. Pode, não sustenta, não Aí tem, é é o raro. balanço, né? Tem que voltar, um tem que subir, outro tem que descer. Ou O sobe que eu ou acho desce. interessante também, esse meu último ex, que eu terminei, que era bem tóxico narcisista, foi o mais narcisista, assim, top, top. E eu não gosto nem de chamar as pessoas de nome, mas foi. Ele gostava de me ver comendo açúcar. Não era uma coisa que ele me dava porque era um doce que eu gostava, não, ele tinha prazer em me ver É. comendo açúcar. E eu sabia que dava brain fog, nevoeiro mental, sabe? Eu não conseguia pensar direito. Parecia que eu tava vendada, literalmente, no meu relacionamento inteiro. Você conversava comigo, você viu, eu tava vendada, literalmente, comendo mal. Não tava, porque Literalmente não. se você for ver, se você for ver, Bia, o corpo tá falando com a gente o tempo inteiro nesses relacionamentos. Só que se você bota açúcar, você para de malhar, você não faz yoga, você não se conecta com o seu corpo, é meio que você tá pedindo pra ficar naquele relacionamento, porque o seu corpo vai continuar falando pra você se você tá saudável. Por isso que vem aquele preparo todo de começar a malhar, fazer as coisas pra gente se resgatar e sair daquilo e pular fora, Uhum, ter força suficiente pra dar o salto, né? sim. Mas o meu ex-marido também gostava de me ver comendo mal. Ele comia mal, então assim, e nunca foi uma prática minha comer mal o tempo inteiro, eu comia doce, né? Mas assim, foi coisa de comer mal, janta, almoço, ia comer doce, era assim o tempo inteiro. E é uma coisa que mantém os dois no trauma, né? Porque o trauma se alimenta disso, né? Dessas práticas que te mantêm na estagnação. Uhum. Bom, vamos falar da criança agora. Eu tô pensando se eu devo dar o break. Vamos dar o break agora e voltar. Deixa eu Pô, pausar. Falar agora sobre a criança interna, né, Bia? Você quer começar? Eu não, começo. você tem Eu falo, mais. eu Sua tenho mais criança interna grita mais. grita. Não, ontem eu chorei por 3 horas. Eu falei, é uma birra de uma criança. É uma birra de uma criança. De eu não saber me regular depois de tudo que eu já li, porque tem o ego espiritual, né? Depois de tudo que eu já li, aí eu me cobro que eu seja de uma forma diferente, mas é o que tá acontecendo no momento. Então, o que que eu faço? É o denial, né? Porque se eu não tivesse em denial, eu ia address, né? Se eu não tivesse em negação, eu ia ter a capacidade de o que que vai ser feito aqui agora? De me regular, né? De voltar pra mim. É, mas a criança, ela tá em todo mundo. Quando as pessoas ficam bravas e grita, é uma É criança. criança. Tem gente que É. anda igual uma criança. Sabe o que que me Tem gente lembra? que anda, se veste como criança, Sim. Eu fala me como lembra criança. da cultura japonesa, Asian culture, né? A cultura asiática, de usar, tipo, uma mulher de 30 anos usar coisas de Hello Kitty, tipo, eles não tiveram infância, né? Porque eles são, assim, já jogados na máquina, tem que aprender tudo, aprende não sei quantas línguas, matemática, então eles não tiveram infância. A criança tá ali tão presente,
né? Mas na minha vida, eu vejo que todos os relacionamentos, a criança vem para a superfície e ou eu olho para essa criança nesse momento, ou vai liderar meus relacionamentos. A criança toma o... Pega as rédeas do relacionamento, né? É a E criança que dita, dirige o então a carro, criança faz a criança birra. dirige o carro. A criança é uma criança, exatamente, é tipo uma criança dirigindo carro, tipo uma criança de 5 anos tentando dirigir um carro, vai dar merda, vai bater, né? É a Vai. sua criança interna tomando as rédeas do relacionamento. E é super fácil identificar a criança interna das outras pessoas. A nossa, a gente acha que, tipo, a Não, gente não tem tem, duas normal. faces por conta dessa criança interna. É uma parte nossa, assim, é um split de personalidade que, tipo, você tem esse seu lado, que É, é super needy, né? Carentão uhum, e explosivo, às vezes, que é igual uma criança. É inesperado. Você não sabe como é que vai. Você vira nessa outra pessoa e você não sabe o que vai acontecer, basicamente, é, né? mas é trabalho nosso, é um trabalho contínuo, Trabalho né? da sombra. Eu acho que é o Hum, trabalho da sombra. Mas de assim, primeiro notar quando isso acontece. Então, Uhum. assim, birra é que às vezes a gente não acha que é birra, né? Mas assim, começou a chorar, começou a gritar, a falar mais alto. Gritando por quê? Para começar, né? Aham. Se o seu namorado não é surdo, você não precisa gritar. Uhum. Namorado, porque a gente tá falando de relacionamento, mas em qualquer Mas situação. deixa eu falar de uma coisa, de um insight que eu tive da terapia de hoje. É, a gente coloca na era que a gente tá estudando muita psicologia, então a gente tá meio que se autodiagnosticando e a gente acha que a gente tá fazendo um ótimo trabalho, né? Botando nome, agora é minha criança interna, mas tipo, o que tá acontecendo no level do corpo é que os traumas estão vindo para a superfície. Aí a gente se comporta fisicamente como se aquele trauma estivesse acontecendo. Por exemplo, o trauma do abandono. Vem para a superfície e você começa a chorar igual uma criança. Né? Então, o que que eu posso fazer? Porque eu falo dos nomes porque a gente fica tão perdido em nomes que a gente esquece. O que que a gente vai fazer em relação? Como é que eu vou regular as minhas emoções, né? E aí, a terapeuta me ensinou essa respiração. Olha que interessante. Ela falou: puxa, aí depois. Não, eu vou fazer e depois eu explico. Você está basicamente mandando oxigênio para o seu cérebro. Porque quando a gente está estressada, a gente não consegue, Uhum. Você fica né? mais Sim, e aí desesperado. ela me falou disso e ela falou: faça essa respiração quando você vê que tipo, você perdeu o controle, né? Para você voltar para você, porque significa que o seu corpo tá em modo de alerta, parece que alguém vai te atacar, e aí tem um músculo aqui em cima do seu coração que ele enrijece para proteger o coração, porque a gente está se preparando para um ataque, né? Então o corpo Uhum. está se preparando para ser atacado. E aí esse músculo aqui enrijece e a gente faz assim. Aí ela falou para respirar, abrir o peito para que esse músculo relaxe e venha a dor no coração. É esse músculo enrijecendo, né? E todos os traumas, todas as coisas que estão ali no nosso corpo, emoções para ser sentidas. E aí, se a gente respira através, respiração é vida, né? Se a gente respira através disso, a gente está processando aquilo. Agora, É. se a gente, é como se o corpo estivesse sendo atacado por 3 horas, né? Uhum. Eu parei para Você entra no fight or flight, né? É fuga, como chama em português? é luta, Luta ou fuga fuga. ou congela, É. né? E aí foi interessante você falar da respiração, porque a gente ensina isso, já ensinei isso para criança. A criança tem dificuldade de lidar com as emoções, né? Sim, Porque tudo é muito novo para porque a ela. criança não tem o lobo frontal totalmente desenvolvido para entender o que está acontecendo. Então, a Sim, gente ela tem não, que né, ensinar não a entende. criança. São emoções, cada dia é emoção nova, ela É não igual uma sabe. criança? Não, é uma criança, né, Bia? É a É uma energia. criança, você entra nesse estágio, né? E a criança a gente ensina a respirar, né? Para Uhum. sair desse estágio, desse estado de fuga ou luta. Então, para criança, você ensina assim: é, o inspira, você fala, cheira a flor e Sopra a vela. blow the candles. Sopra a Aham. vela, cheira a flor, sopra a vela. E assim, de forma é, cadenciada, assim, não assim, né?
mas de forma E aí ela falou que por isso que a gente chora, lenta. quando a gente chora, você já percebeu que Uhum, o nosso corpo automaticamente está fazendo isso, só que demora, né? Agora, se a gente ajudar o corpo nesse processo de sim, sim, é. E aí eu vejo tanto que eu me perco em nomes, aí eu falo da criança, eu só fico falando da criança interna. E quando Mas a você não criança cuida da vem para a criança interna. superfície, o que que É. eu faço? Porque eu não sabia, eu literalmente não sabia, porque eu percebi que as minhas outras terapias eram mais voltadas para, faz a oração de Miguel Arcanjo, lê o tarô com alguém, e na espiritualidade. E aí eu me autodiagnosticando, isso é ok na terapia, não devia ser ok eu me Uhum, autodiagnosticar. é. Porque eu tô Não, o passando a terapia, diagnóstico é muito sério. aí ela falou, porque se você se autodiagnostica, você cria uma imagem. Igual eu ouvi um podcast do cara falando hoje que ele parou de ser avoidant, porque ele parou de se chamar de avoidant. Ele parou Uhum, de ser o que evita, né? Porque ele parou de se ver daquele jeito. Ele viu que uhum. ele Mas falar o aquilo nosso fazia cérebro, reforçava o comportamento dele de ser avoidant. Ele falou, mas o então, nosso cérebro obedece. Tudo que a gente fala, o sim. cérebro não sabe diferenciar se é brincadeira, se é ironia, se é verdade. Ele aceita tudo como verdade. Então, assim, Uhum, sim. se eu tô a minha vida inteira falando, eu sou avoidant, eu sou avoidant, eu Aham, sou sim, as avoidant, eu sou palavras que a avoidant. gente fala, a Eu, gente eu sabe vou no agir como A avoidant. gente não é médico, não é terapeuta, e a gente está se autodiagnosticando porque a gente está É, lendo livros de terapia de médicos. Então, assim, uhum, é. voltar. E eu achei que essa Não, e a terapia criança também. interna, foda-se que o nome é criança interna ou não é criança interna. É Exatamente, tipo assim, exatamente. No sou final é trauma. Como lidar com descontrolada. O que eu traumas? É. faço? Aham, É. sim, exatamente. Nem trauma, nem trauma. Eu tava ouvindo hoje também de falando, ai, porque eu sou traumatizada. É outra coisa que eu fico repetindo ali, eu sou traumatizada. E aí vira todo aquele negócio, e no fundo é a vida acontecendo, não é É. aquilo, sabe? E Mas o que eu assim, achei vamos ser sinceros, interessante. quem não é traumatizado? Todo mundo. O primeiro trauma foi o trauma de sair da barriga da mãe de separação. O primeiro trauma da separação foi a gente cortar o cordão umbilical ali e se separar da mãe. Tudo é trauma, né, hoje em dia. Mas aí vai Tudo da é gente, trauma. de como a gente enxerga a vida. Mas o que eu ia falar é que eu achei interessante essa terapeuta aí no fisiológico, porque eu comecei blá 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 e ela me cortou. Ela falou: não, a gente não vai ficar tanto no mental hoje. Eu quero que você se conecte com seu corpo. E perceba que quando isso está acontecendo, você se enrijece, você para de respirar. E você fica naquele modo automático de choro um tempão porque você não consegue se regular, né? E outra coisa é a pessoa que tá do outro lado, né? Liga pra alguém pra ajudar também, porque ela falou assim: pensa que uma criança de 5 anos passou pelo que você passou, e quando aquilo aconteceu, alguém em volta de você falou: para de ser um bebê, para de chorar. Nossa, get it together, né? Se erga, que isso, que não sei o que lá. A pessoa tá falando coisa. É como se a pessoa estivesse falando aquilo pra uma criança, né? Uhum. Então, é o Não ambiente, adianta, a como a criança gente não segura sabe. também, Não, não, exatamente. é. Então, eu até falei para ela reparenting, de se ser o nosso próprio pai, e ela falou também isso daí é um vocabulário que, tipo, para que que você tá usando, né? Então, vamos voltar para os É, básicos, deixa eu te ajudar a pé no respirar. chão. Ah, eu Pé no chão, gostei, ela é bem pé pé no no chão, chão. É, pé no tipo, chão. foda-se, E eu falei, esquece os gente, depois de rótulos. 10 anos de terapia, 10 anos de terapia. E é silly, porque é uma coisa que eu não sabia. Então, assim, tá, eu sabia que tinha que focar na respiração, sim, mas era uma coisa assim, né? Uhum. Eu achei bem básico, e por isso que eu tô compartilhando aqui, que é uma ferramenta super útil, porque e ela fala umas coisas muito poéticas. Ela falou, sabe por quê que é aqui? Porque o oxigênio é a vida. Ela falou. É tudo que a gente tem, é uma reação química, o oxigênio entrando no nosso cérebro, nos nossos pulmões, no nosso corpo, é uma reação química que tá havendo. Então, no final, ela falou que é tudo hormônio. Ela falou, quando você fica nessas situações onde você tá triggered, né? O gatilho veio, ah, você tá meio que em modo automático. É. E você, as suas reações não vão ser as melhores reações, mas mais conscientes, porque você está no modo automático. Você vai fazer o que você sempre fez, o que você normalmente Aí ela fez falou assim, no passado. aí ela falou que, porque ela focou muito na ciência, biologicamente, ela falou assim, quando você tá nesses estados, adrenalina e cortisol começa a correr na sua spine, né? Na sua coluna. E manda a notícia pro seu cérebro que você está sendo atacada e você precisa se preparar. Só que a gente vive assim frequentemente. Então, como que a gente se regula? Não só nos momentos que a criança interna vem, mas como ser humano. A gente tá o Uhum, tempo inteiro. É café, é nicotina, é maconha, é comida, açúcar, né? É uma reação química acontecendo no nosso corpo. Então, a gente tá o é, tempo inteiro tentando soothe ourselves.
tentando, Uhum. como é que Com eu falo? substância de Como é fora, que eu né? falo? Assim. E aí a gente chama de self-care, mas é self-indulgence. A gente chama de self-care. Ah, tô fazendo isso. Não. Comprei um bolo pra mim, pra me sentir melhor. É. Não, isso Não, é eu tô me auto. distraindo. É, É, aham, é, exatamente. Mas é. eu acho interessante ela falar que quimicamente é isso que está acontecendo. Quando a gente coloca o oxigênio, é uma outra reação química que tem, da gente ajudar o nosso corpo a processar aquilo e voltar para o centro, né? Uhum. E É. algumas pessoas têm, tipo, 85% de criança ativada o tempo inteiro. Já percebeu? Tem pessoas que Uhum. não têm paciência nenhuma, a criança tá ali, ó, dirigindo o carro. Já há muito tempo. É o quanto consciente que a gente tá, qual a porcentagem de consciência que a gente tem, né? Geralmente uma pessoa normal 85% do tempo ela é normal e 15% ou 5% a criança interna vem. Aham. E é normal, a criança interna existe, mas assim, ela não pode sempre estar dirigindo o carro, né? E eu acho que assim, o mais importante que a gente falou até agora sobre a criança interna é você identificar que a criança Aham. né, tá dirigindo o carro, pegou na direção. E aí identifiquei, falei, opa, nossa, isso é um comportamento de um ser humano adulto? Porque tem gente falando, eu sou assim. E Aham. tem que me A vozinha aguentar. mesmo, a vozinha da É, é, entrega. Eu sou é. assim, igual uma Eu sou criança assim, é o cabeça, meu né? jeito. Aham. Não, não é o seu jeito, é a sua criança interna que tá. Você, como adulto, você é um ser humano adulto, você age como adulto. A criança né, tomou a rédeas da situação aqui. Peraí, opa, deixa eu voltar. O que que eu posso usar? Posso usar respiração. É, eu acho que uma coisa que é muito válida em É relacionamento é assim: a criança precisa de disciplina. Você vai comer um bolo precisa de agora? Não, você vai disciplina. comer uma fruta porque É, você precisa é. cuidar de você quando Ou você você tá vai assim. comer um pedacinho assim de bolo. Aham, sim. Mas Eu sou em extrema, né? relacionamento, sabe quando dá vontade de mandar textão? Você tem um monte de coisa para falar, Aham, mas você quer escrever aquele textão aham. arrebentando com a É pessoa. o momento que você deleta tudo e você escolhe a Não, sua. escreve o textão. Naquele momento você tá com muita raiva, sua criança Aí você tá manda. fazendo birra e tal. Escreve o Você é textão boa no disso. bloco de Eu mando notas. textão, né? Eu mando textão. Você manda textão. Não, escreve o textão no bloco de notas. Já fiz isso muito. Eu Já sou muito mandei textão também. impaciente. E aí Mas vem a minha parte de. escreve, porque é a disciplina da criança. Escreve. Hum, Porque assim, é o que você tá sentindo. Você também tem que, aham. não pode mascarar Aham. sempre os seus sentimentos. Escreve o textão Bastante é no uma bloco de ferramenta, Bia. notas. É uma ferramenta. É uma Outra ferramenta. ferramenta, aí, além da respiração. Espera, vai dormir. Se isso for de noite, vai dormir. No outro dia de manhã, acorda, vai tomar seu café, vai É que fazer a sua criança rotina. não espera, né? A criança não espera. No outro dia de manhã, você pode ter certeza, 99% dos casos você vai falar assim: nossa, que vergonha, gente. Aham. Nossa, Sim. exagerei. A ressaca moral. Você vai falar: nossa, não vou mandar. Se ainda assim você fala: não, é necessário, eu preciso falar tudo isso, ok, manda. Mas na 99% dos casos você não vai ter, você vai ter vergonha. Você fala: nossa, que Mas aí overreacted, total. vem a parte de self-regulation, né? De conseguir não mandar a mensagem, né? Uhum. Mas você tem que. A criança precisa de disciplina. Muitas vezes a gente quer mandar mensagem porque a gente quer atenção, qualquer que seja, Uhum. mesmo que seja uma Sim, atenção sim. negativa. Você quer Eu que a pessoa te dê percebi, é atenção. verdade, aham, igual É uma tipo criança, assim: ou olha igual uma eu criança, aqui. não, uma criança, É igual uma, igual criança fazendo graça, assim, tipo, né, jogando as coisas no chão e fazendo tal, arte. Uhum. fazendo arte. Os pais vão repreender a criança, né? E é uma Normalmente. linguagem aprendida também na infância, né? Da forma que a gente foi criada, a gente pega É, muito do nosso amor próprio da nossa mãe. Então, como é que a nossa mãe trata ela mesma? É a forma como a gente vai se tratar. E é tão fácil olhar na nossa mãe e olhar na gente, né? O que que a gente está fazendo nas nossas coisas. olhar nossos E aí próprios vem a parte que é muito fácil olhar defeitos. a criança interna dos outros. Agora, olhar nossa própria. Olhar, nossa, e cuidar da disciplina, Uhum. né? A gente já sabe alguns truques aí para algumas ferramentas para se autorregular. O que eu vejo da Então, criança interna também é alimentar a criança a fazer coisas que você gostava de fazer quando você era criança, tipo slackline pra mim, é ir na praia, é fazer alguma coisa assim, dançar.
Porque a criança interna Uhum, não é aquela, nossa, aquela sombra que você leva na sua vida. Não, a criança interna é uhum. essa privacidade de É, se não, a gente tem que ser pôr. criança às vezes, né? Eu acho que é É uma criança uma área. saudável. É uma É criança saudável. saudável. É uma área da minha vida que é um pouco negligenciada. Para você, acho que não. Você dá mais, alimenta mais a sua criança interna. Eu É verdade, negligencio um Bia. pouco. Bem É. séria, bem séria. Uhum. Uhum, eu sou séria e esqueço que eu sou criança. Às vezes criança até me irrita um pouco, porque eu gosto de coisa arrumada, eu não gosto de Meu bagunça, Deus. né? A É. gente tem que também cuidar, né? Dar amor para nossa criança interna, dar, Liberdade para criança fazer as coisas de criança, né? Eu vejo é, que o slackline para mim é tipo é um outro lado meu, que é tipo, eu me torno outra pessoa, e eu fico lá super no momento, brinco, dançar, eu uhum, acho que faz isso também. É, porque é uma criança saudável, uma criança é uma criança, de todos nós temos uma criança dentro da gente, mas como é que essa criança se comporta, né? Igual uhum. essa semana, eu tava amarga no começo da semana, e aí eu fumei maconha, parece que caiu assim, olha, tipo, a calmaria. E a ressaca moral de, uau, a criança estava dirigindo o carro essa semana, Laísa. Olá, Você vamos deixou a olhar criança. Uhum. por uns dias e voltar. Mas aí vem outra ferramenta também, né? A cannabis. Eu vou falar um pouquinho, não vou fugir tanto do assunto, mas a cannabis, primeiramente, é boa e é ruim, porque é uma ferramenta que a gente pode olhar pra gente, dançar e se conectar com a gente mesma, né? Ou ela pode deixar o nosso coração mais aberto para abuso, para as pessoas, porque eu já fiquei em muito relacionamento onde o que meu ex me traiu com a minha melhor amiga. Eu tava na vibe de meditação, de fumar cannabis, e eu perdoava ele, porque no final é tudo amor incondicional e blá blá blá, e tipo, super tóxico. Foi quando eu comecei no meu caminho da espiritualidade. Mas eu já vi isso em muitos relacionamentos da cannabis fazer eu perdoar as coisas que a pessoa faz, porque cannabis é tudo paz e amor, né? A gente fica super zen, as coisas não tem essa. O corpo tá relaxado, então não tem essa. A criança não fica tão, sabe? Dá um Uhum, relaxamento que, na verdade, esconde a criança, de certa forma, né? uhum. Não, anestesia. É, Então, não tem o pode lado ser usada positivo. sempre como fuga também, né? É igual fogo. O fogo pode ser utilizado para queimar a porra toda, ou ele pode ser utilizado para aquecer pessoas no inverno, né? Ou para cozinhar alguma coisa. É, é uma faca de dois gumes, mas é uma ferramenta. Pelo menos para mim, ontem eu caí assim, eu falei, gente, né? Independente. ah, ver essa criança e olhar como é que eu e fazer algo em relação àquilo também, porque é fácil ficar falando, 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 se você não vai efetivamente fazer as ações, né, para cuidar da criança. E para mim Uhum, tem sido aprendendo todas essas ferramentas, é uma junção de várias ferramentas, de aprender também que, tipo, tudo que a gente tem, que a gente usa, celular, nicotina, cannabis, tudo isso é uma chupeta, basicamente, para essa criança. Então não tem como tirar tudo. Inclusive, não tem como tirar esses homens também, porque eles estavam, de certa forma, servindo alguma coisa pra gente, né? Tava havendo uma troca ali que a gente precisava naquele momento, né? Não é que uhum. os homens deram errado, não, era o que eu precisava naquele momento. Claro, era a lição que eu precisava aprender, né? Era Sim. um- uma evolução que eu precisava viver, né? É o Mas nosso aí, currículo, né? A gente mas já veio. aí tem Ah, também a questão de se a- tem a lição que a gente aí, precisa aprender. aham, sim. Se você não aprender a lição, você vai viver o mesmo relacionamento, o mesmo padrão de Mas é o relacionamento que acontece. over and over again. Uhum, Aí o próximo cara vai ter só um nome diferente, vai ser um pouquinho aham, diferente, vai fazer as exatamente. mesmas coisas, vai acontecer as mesmas coisas. Então, assim, aprendeu a lição, aprende mesmo, real e muda, né? No dia a dia, na sua rotina, nas suas não adianta só, aprendi. Nas nossas Nossa. rotinas, né? Nas nossas rotinas. Colocar em prática mesmo a lição que você aprendeu, né? Não adianta só ir na aula, sentar lá, ouvir, falar, tá bom, e não colocar em prática, né? Falando E em no final. prática, fala. No final é alto amor, né, Bia? É alto amor, basicamente. É, Hoje eu alto li amor. uma frase que falava alto amor não, disciplina é alto amor. Autodisciplina é alto amor. É,
E é disciplinar essa criança, que, tipo, não dá pra fazer qualquer coisa que eu quiser, tenho minhas responsabilidades, né? Uhum, Conseguir fazer as nossas coisas, de vir aqui ser um ser humano nessa realidade, de não só, né, ficar igual. Porque tem muita gente que vive como criança, a vida é só isso, é só sair, comer, tirar foto, e, tipo, o que mais a gente tá aqui pra quê? Né? A gente veio pra cá pra uhum, algo maior. Então, sim, é de fazer o que tem feito. É muitas. Não é nem contradições, é a dualidade, é a dança da dualidade, né? Da gente ficar sempre no caminho do meio. uhum, Da sombra nem, e da luz também. Porque se a gente não tem a sombra, se a gente não tem essa criança interna, se a gente não tem essas coisas para trabalhar, e é. é daí que vai Não, mas sair. tem. E se você acha que não tem, é porque você está negando Uhum, esse exatamente. lado. É... é o trabalho das sombras, basicamente. Porque quando, principalmente nós, como mulheres, a gente entra na sombra, na TPM, né? E aí vem a criança também, bem nessa época que a criança tá nas ativas, né? Na TPM. Uhum, É um mergulho na escuridão, que a gente tá deixando de ser é, algo, tá liberando, né? Do corpo, tá havendo uma limpeza. E aí vem na nossa vida, a gente vai por isso todo mês, a gente passa por isso todo mês. É quando a gente tá mais intuitiva, é quando as coisas vêm tudo pra superfície. É, é, e a cannabis me ajuda a ver todas essas coisas, mas ao mesmo tempo. é, Eu acho que esse exercício da respiração pra mim foi tipo, uau, uma coisa tão básica, é, que né? deveriam ensinar pra gente na escola, né? Sim, por isso que eu ensinei Desde nesse dia de hoje. criança. É. É. Qual que era a última coisa que a gente ia A falar? gente ia comentar sobre alguns comportamentos saudáveis, né, Sim, que a gente deve praticar num relacionamento saudável. sim, sim. Uma dessas coisas é sobre conversar do seu parceiro com outras pessoas, né? Que a gente faz Aham, muito. Mulher, homem aham. não faz esse tipo de coisa, É, mas é. mulher. Fala, desabafa e fala mal do cara para as amigas e tal, e fala para os outros, fala para a mãe. E aí Uhum, depois a mãe começa a odiar o cara, e daqui a pouco você tá junto com o cara de novo. Então, assim, tem um problema, tem alguma coisa me incomodando. Converse com a pessoa, né? Se é uma uhum. coisa assim muito que sempre É acontece, maduro, sempre né? te É uma ação incomoda, madura, né? É um ato maduro. conversa com a pessoa, em vez de falar mal, mete o pau na pessoa para os outros, para todo mundo em volta, e não conversa com a pessoa, né? Então, assim, vai e conversa com seu parceiro. Mais Ó, tá efetivo, acontecendo. obviamente, né? Comunicação não violenta, você conversa diretamente com. Comunicação não Porque violenta. quando a gente começa a falar com outras pessoas, começa a gerar uma certa tensão. Quando a gente traz para a pessoa, a gente já tem toda uma opinião formada sobre aquilo, que é para ataque, geralmente, né? Então, Uhum, uhum. É, é, voltar exatamente. a capacidade. E a pessoa que escuta você, ela vai escutar a sua versão, ela sabe a sua versão, né? É, sua versão, você sempre é o mocinho na sua versão, Aham, exatamente. né? Você não faz nada de errado, você é Aham. maravilhoso. A gente é sempre o crime, né? O outro é que O tá que traz errado. a gente para aquela questão de falar sobre as qualidades da pessoa. Porque se você quer Focar no falar sobre a pessoa, positivo. fala, mas fala sobre as qualidades da pessoa também. Uhum, em vez de meter o pau na pessoa, ai, faz isso, faz aquilo, nanana, fala do positivo. Nossa, eu gosto muito desse aspecto da pessoa. Essa pessoa faz isso que eu adoro. Essa pessoa é assim, né? Foca no positivo, porque Porque aí vem aquela, porque a gente cria, né, a outra pessoa. A gente cria através de vendo o potencial da outra pessoa. Agora, se a é, gente só critica a pessoa, aí vai da gente também de perguntar, pra que que eu tô nesse relacionamento se eu só critico essa pessoa, né? Eu se ela é tão admiro horrível realmente assim. essa pessoa. Eu admiro ela pra estar nesse relacionamento. Se eu admiro, eu falo pra ela que eu admiro ela ou eu só reclamo, né? Tem essa Uhum, questão também. É, é, e no final é tudo comunicação. Aí você começa a ver como a nossa incapacidade de se comunicar é o que prende a gente, de certa forma. Por exemplo, a dinâmica do espiral, para você ver aonde a pessoa está no espiral, depende do level de comunicação dela. Tipo, chega lá nos últimos estágios, amarelo, a linguagem é direta e não tem essa de ficar se perdendo em tudo, é uma linguagem clara. As ela guerras sabe que se acontecem comunicar. hoje em dia, se você for ver, são línguas diferentes. É hebraico, é árabe. É diferente, eles falam, talvez eles saibam um pouco da outra, mas eles não conseguem nem se comunicar. E aí o que que acontece? Parte para violência. Se você não tem a habilidade de se comunicar verbalmente, você parte para violência, né? É, Então,
A nossa habilidade de se comunicar é o que vai ditar a qualidade da nossa vida, basicamente. Em todos E os eu acho que é por aspectos. isso que o nosso relacionamento, a gente se comunica muito bem, né, Pia? Eu sinto que eu Uhum. pratico I walk the talk. A gente se comunica bem, até demais, a gente fala horas no telefone. Até demais, a gente A precisa experiência psicodélica, não focar é? Uma mais. experiência. Aham. É, Mas ao é, mesmo tempo são trocas muito ricas, né? De você me falar a sua perspectiva, eu falar a minha, e a gente uhum, enxergar. Por exemplo, o exercício da gratidão que a gente fez ultimamente. É uma prática de você olhar tudo de cima. uhum, uhum. Sair do Olhar big seu corpo, picture, né? né? Ver virar espectador. Aham, É muito importante. E ver isso, ver um relacionamento, ver a sua vida, ver, né, tudo como espectador, sair do automático. aham. Participar da realidade, né? É. Basicamente, ativamente, participar ativamente. E é uma prática, assim, que a gente não tá acostumada a elogiar as pessoas, a falar o que a gente pensa. Uhum, Tipo, para um homem escutar, ah, você vai ser um ótimo pai. Deve ser maravilhoso. E a gente já teve com caras que a gente viu. Eu sei que teve caras que eu namorei que eu sei que seria, apesar dos pesares, de todas as coisas que a gente passou, aquela pessoa seria um bom pai. E só que eu nunca falei pra pessoa. E a gente elogiar quem a gente tá, porque às vezes a gente é a pessoa trazendo o outro pra baixo também. uhum. A gente acha que a É, pessoa tá trazendo a gente pra baixo, mas é um comportamento que tá acontecendo dos dois lados. A toxicidade que eu é falei, né? mútuo. É dos É. dois lados. Então, de pegar até a gente como amigas também, de falar. Eu acho que a gente fez bastante essa prática nessa última semana que a gente passou juntos, de falar o que a gente é grata e a gente falou o quanto que a gente aprecia uma outra, mas é uma coisa que a gente não fazia antes. É uma coisa que você precisa trazer mais e mais e vai trazendo uma qualidade mais profunda, né, para o relacionamento, de comunicação também, de como a gente é como pessoa. Eu sempre vejo o meu relacionamento com você como uma referência muito boa de, olha, eu tô ok porque eu me dou muito bem com a Bia, a gente pode passar o dia inteiro juntas. Eu tenho minhas coisas, você tem suas coisas, mas a gente consegue se comunicar, sem você achar que eu tô te atacando, pro seu bem, né? Igual a gente fala as coisas uma pra outra. É, eu acho que vem da comunicação. Sim, sim. Comunicação é. Não tem como fugir, né? Não tem como ter um relacionamento bom sem ter uma boa comunicação. E aí, mas também, uma das coisas que a gente já comentou sobre um relacionamento Desabafar saudável, com. desabafar com o namorado, né? E a gente, Exatamente. mulher, tem a necessidade de desabafar, né? E o homem não tem paciência para Então, ele desabafos, quer porque os consertar o homens são negócio. Eles não práticos. estão ali pra escutar a gente desabafar. Eles têm. Assim, mas fica vendo essa fala que você falou. Eu falei a mesma coisa para minha terapeuta. Ela falou: não são todos os homens que são assim. Ele é assim. Aí ela fez eu corrigir a minha fala. Uhum. Que não são É, todos os homens que são assim. Tem homens que vão conseguir escutar o que a gente tem para falar e desabafar. é. E se você parar para pensar, a gente sabe que o homem é racional. O homem também, de certa forma, ele precisa ter, intelectualmente, ele precisa. Que aí a gente tá falando de homens e homens, né? Homens que trabalham neles, que estão se examinando, Uhum. como a gente está se examinando também, e querem mudar. E tem É. homens que, né? Então a gente não pode pensar que todos os homens são assim. Foi isso É que verdade. Mas corrigida no hoje. geral são mais práticos, né? Sim. Mas de qualquer forma, se a gente pensar no desabafo, o Eles são mais desabafo racionais, é racionais. vitimismo também, muitas Sim, vezes. sim. Então, assim, Mas a gente, como mulher, antes a de gente precisa desabafar falar, com o né? cara, Ah, desabafe com uma amiga ou com a sua psicóloga, isso. ou, né? É. Aham. Mas também vamos reduzir essa coisa. Eu e você até, inclusive, a gente Aham. desabafa A gente muito. falou, a gente reparou nisso. Né? Então, assim, reduz, olha o vitimismo. Será que, tipo assim, ah, nossa, tá ruim isso, tá ruim aquilo. Ai, porque eu já tô cansada, não sei o quê. Tá Muito cansada? vitimismo é o Muda. meu trabalho principal na chave Gene, né? Na Gene Keys. É eu olhar o meu vitimismo. É. Então, assim, se Que precisar é a realmente sociedade, é um desabafar, coletivo, né? Coletivamente desabafa com a estamos no amiga. vitimismo. É, É, é. Mas exatamente. no relacionamento, o cara vai tentar resolver o seu problema. Ah, porque eu Aham. tô cansado do meu trabalho. Arruma outro. É, Uhum. é simples. E assim, se for pensar. Gente, É, é aham. verdade. Ai, E porque é- meu chefe, não sei o quê, meu chefe é horrível, não sei o quê. Ah, por quê? Não, porque ele queria, ele falou que queria, porque o relatório, não sei o quê, mas você não tinha que fazer o relatório? mas aí vem da gente se autodisciplinar. Aí vem a disciplina, de volta lá na disciplina. A gente Volta pra tomar disciplina de essa falar parte assim, da opa, gente. será que eu tô só reclamando? Porque ninguém gosta também, né?
de gente que só reclama. Então, assim, mas quer desabafar? Não desabafa com o marido, com o namorado, que, né? Ninguém, homem não aguenta. Normalmente eles não gostam desse aspecto. Outra coisa que a gente falou sobre que é muito importante no relacionamento saudável é a gente ter a nossa vida, nossa rotina, Sim. nosso autocuidado, nossas Não se perder na amigas, vida da pessoa. não se perder na vida da pessoa, que é uma coisa que, assim, nós mulheres fazemos muito, A né? gente já fomos treinadas para se doar, né? E o cara vira o centro da sua vida, e não tem nada acontecendo além de você namorar o cara. Tipo assim, você não, sua prioridade é a pessoa, e é só aquilo, e as suas amigas não te veem mais, né? Você não sai Uhum, mais com amiga, você não faz nada, você não esquece de uhum. você, né? Então, isso de sempre se priorizar, ter as suas coisas, ter É os seus literalmente você hobbies. sair da sua realidade e você pular na realidade de outra pessoa. A outra pessoa se tornou o seu É. mundo. Uhum. E o cara, assim, quem vai gostar disso é um cara controlador, né? Um cara ciumento, ele vai gostar disso a princípio, porque ele vai conseguir te controlar. Depois, mesmo o cara controlador ou o cara saudável, vai cansar de você, porque você não tem nem assunto mais para conversar com ele, porque sua vida é ele. É, aham, exatamente. É muito importante. Mas é o que a gente se lembra uma outra, né? Porque assim, Bia, vamos finalizar esse vídeo sobre relacionamentos. Homem entra, homem sai. As amigas ficam. As E a amigas estão ali gente com fica, você. mas o A que gente- fica realmente é a gente. É Que a amiga gente. pode entrar e sair Aham, também, sim. mas você Não é a e gente com a você. gente. É, Exatamente. Aham. é, Exatamente, a exatamente. gente com a gente. E É. voltar, ter a capacidade de voltar pra gente, porque é normal a gente ir para mundo da outra pessoa. Aí a gente volta, vai e volta. Agora, ir sem querer voltar, a gente não tá no nosso centro, Uhum. né? É. E a habilidade de voltar, 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 e de porque a mulher, aí vem a parte, né, de vamos falar um pouco sobre isso. A mulher define a frequência. O que que vai acontecer? O homem, ele não fica pensando, eu quero casar, quero ter filho, quero comprar uma casa. Não. É o papel da mulher, da gente visualizar, envisionar o que que vai acontecer aqui, aonde que eu tô levando esse relacionamento, né? É o poder da criação da mulher, a gente literalmente dá a luz, Uhum. a gente traz coisas pro mundo, filhos, projetos, né? É, Sim. e É. também de ter nossa vida para trazer isso que a gente vê que trazer, que é a nossa autenticidade, a nossa arte, Uhum. É, nosso porque se você trabalho, não tem vida, não tem hobby, não faz nada, o que que você vai trazer, né, de aham, positivo para de um servir, relacionamento? de servir à sociedade. Um senso, né? Se nós mulheres temos um senso de comunidade e de humanidade, primeiro a gente precisa começar cuidando da gente, obviamente, né? Que aí vem a outra parte, mas a gente vai ficar servindo, servindo, porque a gente já tem isso dentro da gente. Mas conseguir se estruturar como ser humano na Matrix. Realidade, integração do estágio laranja. Sim, Sim. mas não vamos nem entrar nesse assunto, senão vai ficar. Esse é assunto para um outro podcast. Aham. A gente pode falar sobre a dinâmica espiral nos próximos, né? Da É, integração, eu acho que do laranja é bem interessante, porque a gente pode falar de espiritualidade e dinheiro. sim, sim. Fiquem ligados, próximos episódios. Próximos. Muito obrigada, Bia, por essa conversa. Eu sei Obrigada. que é difícil, não muitas pessoas aceitam, porque você precisa se abrir também. São coisas que a gente está trabalhando ainda, não é uma coisa que. E nem acho que é algo que a gente cura, eventualmente. É uma coisa que é a dança da vida, né? O branco, o preto, a escuridão e a luz. A dança da dualidade que a gente vai fazer a vida inteira, porque a gente está aqui nessa realidade através da dualidade. Então não é uma coisa que Uhum. vai parar. É um trabalho É, contínuo, né? mas obrigada. Eu sinto Obrigada que pelo convite. quando, Espero cada vez que, que a gente junta assim dois cérebros diferentes, duas mentes, sempre tem novos insights de sim, sempre é uma, saio. uma reação química também, né? Porque a minha energia com a sua energia e a gente traz todos esses insights de coisa que a gente está contemplando faz tempo, né? Então, gratidão pelo Sim, espaço, pela obrigada pelo convite. Espero que seus seguidores, seus espectadores consigam, né, tirar alguma coisa positiva dessa conversa, desse podcast. Nossa, Bia, é aquele negócio, se a gente fez alguém terminar um relacionamento tóxico, isso daqui já valeu a vida, meu. A gente É, economizou talvez anos, que a pessoa entraria numa rua sem saída, casaria, sei lá, teria filhos, então assim, God's work. blessed be Obrigada. the fruit.
May the Lord open. Ai. Ai, Bia, eu não acredito.